Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir junto, trazendo as últimas notícias pós-jogo, a grande vitória do Mengão. Já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sininho. O Botafogo ganhou ontem num jogo muito organizado, um jogo que o Botafogo conseguiu fazer tudo aquilo do plano de jogo do Renato Paiva. Tive o prazer de conversar com ele hoje e ele ficou muito feliz pela entrega dos jogadores e por tudo aquilo que os jogadores conseguiram fazer no intervalo do Seattle até o Paris Saint-Germain e seguiu o plano de jogo. Então o nosso futebol ainda tem um alento. Então é legal ver os times brasileiros, como foi o Flamengo hoje, realmente tomando conta do jogo, com posse de bola, sendo agressivo, perdendo o jogo, conseguiu recuperar. É muito legal ver o nosso futebol aí, ó, no ápice. E a gente até tem falado nesses últimos dias, principalmente depois da vitória ontem do Botafogo sobre o PSG, agora o Flamengo confirmando essa vitória em cima do Chelsea, Raed, que nesses jogos em que é tão difícil para os brasileiros competir contra esses gigantes europeus, o erro precisa ser mínimo, né? Concentração o tempo todo. Eu acho importante isso que o Correia trouxe com os jogadores do Flamengo, com o Jorginho, porque o Wesley comete um erro, o Flamengo estava melhor no jogo, o Chelsea faz o gol, mas de ter essa concentração de que ainda tinha muito jogo pela frente, era manter essa competitividade para buscar a virada e veio, né? Erro mínimo, mas em junho de 25 botou os ingleses na roda. O Flamengo hoje jogou uma partidaça, mesmo com um pequeno erro do Wesley, que também fez uma partidaça. Depois daquele erro ele oscilou negativamente, mas antes do erro ele vinha fazendo um ótimo jogo, ultrapassando o tempo inteiro. Cucurella não viu o Wesley. No segundo tempo, em um determinado momento, na volta do segundo tempo, o Chelsea tomou conta do jogo e aí entra o que... a gente vai para a entrevista? Vamos ouvir o craque, o melhor em campo. Bruno Henrique entrou no segundo tempo. Fez o palco da partida para a gente saber como ele viu essa grande vitória rubro-negra de virada depois de sair atrás no primeiro tempo. O Flamengo foi buscar o 3-1 e jogando melhor durante toda a partida, né? A gente já comentava por aqui de que o resultado, claro, era importante, mas o Flamengo em campo, né, Rizek, já se mostrava superior mesmo quando estava perdendo por 1-0. Perdeu chances, o Chelsea criou muito pouco. O que você viu daí, amigo? Bem-vindo a Tá Na Área, boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Brasil. Tá ficando difícil responder qual a melhor atuação do time brasileiro, porque a gente tá se superando dia a dia, ainda bem. Thiago, o jogo não é só nos 90 minutos, né? Ele começa muito antes, quando o treinador vai tomando dados e pensando na melhor estratégia. O Eric Faria trouxe uma informação que para mim é crucial no pré-jogo do Sport TV. Muita gente pode ter surpreendido, eu me surpreendi, mas por que Danilo em campo? Barrar o Varela, será que é a hora? O Felipe pegou os testes de velocidade e decidiu escalar os jogadores mais velozes. Por quê? O time do Chelsea é muito veloz. É um time de jogadores muito jovens, né? De jogadores que são apostas. É um time muito intenso. E ele, que é um brasileiro com mentalidade europeia, para enfrentar um time o qual ele estudou muito bem, ele priorizou o tempo todo o estado físico dos jogadores. Então, por exemplo, não é qualquer técnico que tira o jogador mais talentoso do time perdendo por 1-0. Ele tirou o Arrascaeta. Eu sei que viralizou uma foto do Arrasca com um saco de gelo que o impediu de com um saco de gelo no joelho que o impediu de treinar. Não sei se havia alguma limitação física. O que eu sei é que mesmo sendo o jogador mais talentoso do time, o Arrasca estava entregando pouca intensidade, apesar de ter feito uma boa jogada com o Wesley no primeiro tempo. Se você pensar as alterações que ele fez, além do Arrasca, colocar o Bruno Henrique, colocar o Ryan Lucas, que fez o gol, Danilo fez gol, deixar o Pedro no banco, ninguém duvida do talento do Pedro. A gente questiona muitas vezes a intensidade do jogador, né? Então, assim, todas as escolhas do Felipe foram pelo físico. E eu acho que elas são fundamentais para explicar a aula de futebol que o Felipe Luiz deu aqui junto do time do Flamengo. O Eric Faria está no gramado onde o Flamengo acaba de dar esta aula e derrotar mais o europeu. Fala, Eric! Grande Rizek, um abraço para você, um abraço para todo mundo. Eu corroboro com as suas palavras. Acho que ontem a gente teve a vitória mais simbólica, impactante dessa Copa do Mundo de Clubes, que foi a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain. Mas eu acho que a maior atuação dessa Copa do Mundo de Clubes a gente viu hoje aqui, e aí envolvendo todos os times, sejam brasileiros ou europeus ou latinos, enfim. Acho que hoje o Flamengo colocou um time poderoso, que é o Chelsea, na roda, principalmente no segundo tempo, com o seu técnico, depois de uma atuação como a de hoje, com essa mentalidade europeia destacada por você, com toda a carreira de jogador praticamente feita na Europa, ele se aproxima muito
de convites europeus. Não sei se ainda nessa temporada, mas certamente o Filipe Luís já será discutido por clubes europeus, porque o que ele vem fazendo no Flamengo em menos de um ano de carreira como técnico profissional e essa vitrine que é a Copa do Mundo de Clubes dá a ele um tamanho na Europa que pode ser bem importante para a carreira dele. E eu vou trazer um bastidor, Rizek, que eu consegui apurar, que é o seguinte: o Filipe Luís, ao longo da preparação, chegou a pensar num Flamengo sem o Arrascaeta para enfrentar o Chelsea. Mesmo começando a partida. Ele começar o jogo com o Arrascaeta no banco e o Bruno Henrique como titular. Tanto que foi a primeira mexida dele no jogo. Então, e aí o fato do Arrasca ter jogado muito bem contra o Esperance, ter feito o gol, acho que deu uma balançada no Filipe também e ele resolveu acreditar no seu camisa 10. Mas durante a preparação, nos estudos do Filipe Luís com a sua comissão técnica, havia sim a possibilidade de começar esse jogo com o Bruno Henrique e não com o Arrascaeta. Então, só para deixar ainda mais claro toda essa tua explanação, que foi muito bem feita, nessa questão de pensar jogo a jogo, de pensar adversário por adversário e priorizou, nesse caso, jogadores velozes na defesa, né? Porque assim, Eric e amigos, se é uma verdade que os europeus estão ou em fim, ou em começo de temporada e o físico deles nesse momento não é o ideal, azar deles, problema deles, vamos tirar vantagem. Esperto é o treinador que pega essa situação e fala, peraí, os caras podem não estar tão bem fisicamente, está um calorão danado, meu time está mais inteiro, vou priorizar a questão física. É hora de futebol brasileiro, quando a competição, quando o calendário nos favorece fisicamente, tirar essa vantagem. E eu acho que o Felipe também pensou nisso, Eric. Vou ler esse momento do Chelsea, eles podem não estar tão bem fisicamente, vou priorizar um time mais físico. Tá certíssimo. Essa vantagem, que sempre foi desvantagem pra gente jogar o Mundial de Clubes contra os europeus fisicamente, o futebol brasileiro agora tem que aproveitar. Não temos que dar desculpa, a gente tem que aproveitar esse momento, Eric, já que fisicamente nossos times estão melhores que eles. Não, concordo plenamente. No caso específico do jogo de hoje, Rizek, a gente tem que levar em conta que o Chelsea é um time com a média de idade de 24 anos. O Flamengo entrou em campo com um time com a média de idade de 30 anos. O Chelsea é um time jovem, fruto da sua política de contratações, de investir em jovens jogadores, de buscar jovens jogadores, seja em que país for no mundo, né? Então é um time jovem, ainda que esteja nessa... intercalando ou fim ou começo de uma nova temporada, mas é um time com um potencial físico muito grande, muito absurdo. São jogadores que competem muito. A gente viu o meio-campo do Chelsea hoje com o Enzo, com o Caicedo. São jogadores muito fortes fisicamente, que até 2 semanas atrás estavam jogando, disputando as eliminatórias da Copa do Mundo em alto nível. Então, acho que hoje o Filipe Luís, com a sua escalação, fez o que tinha que fazer. O Flamengo não sofreu praticamente momento nenhum do jogo, né? O gol acabou acontecendo de uma fatalidade, de um erro do Wesley ali, de tentar sair jogando, né, de tentar rapidamente colocar o Pulgar em condições, e aí houve uma indecisão e o Pedro Neto aproveitou. Todo mundo já viu o gol do Chelsea, mas o Flamengo sempre foi senhor do jogo, sempre tentou controlar a partida, sempre tentou buscar a posse de bola, trocou mais passes, depois aumentou o seu poder de finalização, que era algo que a gente na nossa transmissão detectou, né? O Flamengo finalizou pouco no primeiro tempo, né? E aí o gol do Bruno Henrique deu uma destravada, deixou o time mais leve. Então, foi uma atuação assim soberba do Flamengo hoje. Acho que é uma atuação talvez a melhor sob o comando do Filipe Luís, do Flamengo, pelo nível do adversário, pela competição, pela necessidade de virar uma partida contra um time europeu. Acho que o Flamengo sai muito forte aqui da Filadélfia, viu, Rizek? Aliás, esse papo me remete a Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Mari e Filipe Luís. Rafinha está no estúdio com a gente. O que o Rafinha está achando desse papo, já que ele conhece tão bem do Filipe e de futebol europeu também, e do momento que os europeus estão vivendo aqui no Mundial de Clubes. Beleza, Rafinha? Beleza, Rizek. Grande abraço. Eric, Thiago, Felipe, Marcelo, Camila, prazer estar aqui com vocês. É uma mensagem, né? Uma mensagem que passa não só para o futebol europeu, mas para o mundo, né? O que o Flamengo está fazendo, não só o Flamengo, os times brasileiros, essa Copa do Mundo de Clubes, então assim, teve junto, né? E os nossos comentaristas estão analisando bastante isso aqui na mesa, né? Essa substituição, quando tira o Arrascaeta. O Arrascaeta é o cara diferente do Flamengo, é o craque do time e vive uma grande temporada. Então,
talvez tenha causado um impacto. Como foi a reação das arquibancadas com as decisões do Felipe Luiz, por exemplo, nessa decisão, nessa tomada de decisão de tirar o Arrascaeta num momento onde o Flamengo precisava buscar o resultado? Fala, Bené, bom falar contigo. Rafinha de novo, um abraço. Camilinha. Eu acho que não deu nem tempo, viu, Bené, da torcida sentir o impacto da mexida do Arrascaeta e a entrada do Bruno Henrique. Porque logo depois ele já entrou, já fez o gol, depois já deu assistência, enfim, mudou um pouco o ambiente realmente do estádio. A gente tinha hoje muitos torcedores do Flamengo. O público anunciado foi de 50 mil e pouquinho. Eu diria que a gente tinha perto de 35, 37 mil torcedores rubro-negros. Foi uma grande maioria rubro-negra hoje aqui na Filadélfia. E logo depois da virada, eu até comentei com o Rizek, que estava assistindo ao jogo do meu lado, eu falei, pô, tá parecendo um Maracanã, porque todo o estádio cantando as músicas do Maracanã, fumaça subindo, enfim. Então hoje, de fato, os jogadores do Flamengo se sentiram em casa aqui na Filadélfia, tiveram uma atmosfera muito favorável, principalmente depois do gol de empate do Bruno Henrique. A torcida apoiou o Flamengo no primeiro tempo, mas ficou meio apreensiva com aquele gol do Chelsea, a desvantagem no intervalo. Mas assim que o Bruno Henrique empatou, a torcida veio junto, jogou junto com o Flamengo. Foi de fato assim um jogo em que houve muita sinergia entre o campo e a arquibancada aqui no estádio na Filadélfia, viu, Bené? É interessante, a gente está vendo até os melhores momentos, né, dessa partida. Bacana esse relato, né, do Eric, da sensação do estádio, porque isso a gente já tem acompanhado, até a gente já tinha notícias de que ingressos tinham sido vendidos muito para torcedores brasileiros, até torcedores que moram nos Estados Unidos, né, de certa forma. Muitos sul-americanos têm aproveitado esse Mundial para ver os seus times de perto, tanto brasileiros quanto argentinos também, principalmente. E a gente tem sentido isso acompanhando as transmissões, né? A torcida brasileira muito presente nos estádios e acompanhando, o Raed até falava há pouco, né, desse momento do Flamengo, acompanhando isso que a gente falava agora com o Rafinha, desse momento dos brasileiros. E hoje a gente vê um Flamengo que conseguiu uma virada tão importante, com o torcedor acompanhando e apoiando, como o Eric falou, parecia até Maracanã pela reação da torcida ali a tudo que acontecia dentro do jogo, ainda com um jogador a mais depois da expulsão do Johnson, do Chelsea, enfim. E é legal demais estar acompanhando isso, né, Rafinha? A gente não estava te ouvindo muito bem, né? O seu microfone não estava tão bom, a galera estava acompanhando a tua análise desse momento. Mas é muito interessante ter também esse termômetro, além do que a gente tem acompanhado do lado de cá, mas dentro dos estádios também o torcedor brasileiro acompanhando esse momento dos times brasileiros, indo aos Estados Unidos para uma competição como essa e sendo tão competitivos, né? Faz muita diferença, Camila. Eu tive o privilégio de estar com o Bayern no primeiro jogo do Mundial, né? Da Copa do Mundo de Clubes lá contra o Auckland City, lá em Cincinnati. E assim, a torcida compareceu, sim, todos os torcedores estão acompanhando, e claro, e mesmo num país onde o futebol não é o primeiro esporte, né? E tendo ainda a Copa Ouro ainda, né? Ao mesmo tempo, o torcedor está comparecendo e a gente fica feliz de ver o torcedor brasileiro, né, às vezes fazendo muitos esforços para estar acompanhando os times na Copa do Mundo de Clubes. É legal porque o jogador fica feliz, né? Claro, além da família, ter a torcida do lado, né, o ambiente fica muito mais favorável, né? Parece estar jogando em casa, como você falou do Maracanã, então, com a torcida do Palmeiras, do Fluminense e a do Botafogo. Então, assim, é legal ver o torcedor fazendo, né, não medindo esforço para poder acompanhar o time. E tá legal demais, né? O Brasil, o país mais representado, né, em número de clubes e também em desempenho. Sim. Em torcida na arquibancada e desempenho dentro de campo. Me despedi do Eric. Valeu pela participação, Eric. Muito obrigado. Sempre uma honra ter você aqui no Tá Na Área. Tamo junto. Valeu, Bené, Rafinha, Camila. Tamo aí. Daqui a pouco a gente volta para Nova Jersey para continuar o nosso trabalho. Amanhã tem Flusão. É isso, e claro, tudo isso aqui com transmissão do Sport TV. Na sequência, o Tá Na Área tem mais jogo desse grupo do Flamengo. Mas vamos voltar com o André Rizek, que está com a gente também direto dos Estados Unidos e trazia nesse papo com o Eric um pouquinho dessa análise, né, desse Flamengo. Rizek, a gente falou já muito dessa mudança, né? O Eric trouxe essa informação importantíssima que já tinha sido testada, do Bruno Henrique talvez começar jogando no lugar do Arrascaeta. Acabou sendo uma substituição que ele em 10 minutos, né, diretamente influenciou na virada do rubro-negro e foi eleito o Bruno Henrique o melhor jogador da partida. Não à toa, porque o que ele fez nesses poucos minutos foi ali um momento que o Flamengo já era melhor no jogo, mas conseguiu transformar isso em gols, que era o que faltava principalmente no primeiro tempo, né, Rizek?
Acho que o Rizek não está nos ouvindo. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com o André Rizek, direto dos Estados Unidos, e trazendo essa impressão também de quem está acompanhando de perto essa virada do Flamengo. Vitória por 3-1. Vamos ver, então, um dos autores do gol da partida, porque teve gol de cria hoje também do Flamengo, gol do Alacian, e esteve com o Marcelo Correia. Gols. O bom técnico também tem estrela nesses momentos. Concordo. Agora, Bené, eu queria voltar ao papo de torcida, porque eu tenho feito cobertura de torcida, né? No pré-jogo do Sport TV, eu tenho circulado pelo estádio, conversado com muita gente, andado pelas ruas de Nova York, de Nova Jersey. É muito importante falar do que está acontecendo aqui em termos de torcida, porque a competição não são só os jogadores, né? A torcida é fundamental para o que está acontecendo aqui. As torcidas sul-americanas, elas viajam com os times. Então, assim, eu estou entrevistando quem está acompanhando o pré-jogo, torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Boca, eles viajam com o time, fora os que já moram aqui. As torcidas europeias, elas não viajam, viajam muito menos. Então, a torcida europeia que está aqui é uma torcida meio de teatro. É telespectador, é simpatizante. Nem sabe quais são os cantos de arquibancada. A torcida do Chelsea hoje tentou puxar um aplausinho. Chelsea, foi esmagada pela do Flamengo. A torcida do Flamengo traz cantos de arquibancada para cá. A do Boca, a do Palmeiras, a do Fluminense. Para citar as torcidas que eu vi, tá? Do Botafogo eu não vi em loco, não posso falar. Então, assim, é um ambiente muito diferente de Copa do Mundo, por exemplo, no futebol de seleções. A gente está vendo cultura de arquibancada aqui. Cultura de arquibancada trazida pelos sul-americanos para cá. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar na roda também, quando comenta a atuação dos sul-americanos. Eles estão jogando com as suas torcidas de verdade aqui. Cara, eu até queria ouvir os jogadores do nosso estúdio, porque, assim, eu duvido que isso não faça diferença. Você jogar com a trilha sonora do Maracanã, com a trilha sonora do Allianz Parque, com a trilha sonora da Bomboneira. Isso é uma coisa que a gente tem que passar para o Brasil. O som do jogo aqui, o som do jogo hoje aqui foi o som do Maracanã. Já só toco de lado aqui, os jogadores. E aí, Bastos, é por aí também, né? É importante contar com torcida. Faz diferença para um jogador dentro de campo. Faz muita diferença, e o Flamengo dentro do Maracanã é sempre muito forte, né? E tendo um ambiente parecido com o do Maracanã, torcedores importantes, assim, o Flamengo entendeu o jogo. Quando você toma 1-0 e o torcedor está do seu lado, te apoiando, exigindo, obviamente, mas só que do seu lado, querendo que você vire o jogo. E aí entra um cara que é predestinado, né? É o Bruno Henrique, que em dois toques na bola, um gol e uma assistência. Então o torcedor que está acostumado a ver o Bruno Henrique no Maracanã, está acostumando a ver ele agora no Mundial de Clubes, sendo decisivo novamente. Então isso faz com certeza diferença, até para a equipe adversária. O ambiente... Com certeza, isso faz com que a equipe adversária olhe e fale, não, os caras estão em casa. E o torcedor vai apoiar eles. E dentro daquilo que você estava falando, Rafinha, de tática, o entendimento do jogo mudou muito. E por isso que hoje os brasileiros conseguem bater de frente com os europeus. O entendimento de jogo, não só tático e físico, mas o entendimento total do jogo faz com que a gente tenha os 100% contra os europeus. Torcedor brasileiro é diferente, né, Rafinha? É verdade, é só pegando o gancho que o Felipe falou, isso é que a gente sente falta, né? Passei muitos anos, né, da minha carreira fora do Brasil, praticamente da minha carreira toda fora do Brasil, foram 16 anos, e isso é a melhor parte, né? Ter esse canto da torcida perto, é assim que não tem lá, né? A Europa faz uma jogada boa, todo mundo, aí faz uma falta, aqui não, aqui é música, é canto, e eles gostam disso também. E quando eles têm o prazer de poder enfrentar uma equipe, seja brasileira, seja argentina, isso é bacana demais. Deixa o espetáculo mais bonito e, claro, para nós, né, que tem uma torcida do lado, é muito mais legal. Porque o torcedor, por característica, não tem essa forma de cantar, né? Como o Rizek falou assim, às vezes vê um estádio na Europa com 70 mil, 80 mil pessoas, o cara dá um grito, todo mundo escuta. O Rizek acabou de falar que a torcida do Chelsea estava gritando Chelsea. E a torcida do Flamengo, aquele jeito que a gente conhece no Maracanã. É muito bom ter muita diferença, muita né? diferença, muito legal ter essa torcida aqui, as músicas, né, de arquibancada mesmo, que isso deixa o jogo mais legal. Rafinha, é sempre uma honra contar com você. Obrigado pela Com 42 do segundo tempo... Diga aí, Zé. Não, desculpa, gente. Com 42 do segundo tempo, a gente rachou o bico aqui, cara. Tô falando que eu tava mais um, 43-1 o jogo, né? Assim, virou uma festa mesmo. Desculpa interromper vocês, era só isso mesmo. E quando voltar a falar de campo, eu queria propor uma discussão sobre um jogador que não entrou na partida.
Então segura aí, porque daqui a pouco a gente tem mais do Rizek direto dos Estados Unidos, propondo essa discussão pra gente aqui na mesa. Rafinha, obrigada. Bené, já te agradecer pela presença com a gente aqui no Tá Na Área, porque a gente precisa fazer um intervalo rapidinho, mas é coisa rápida mesmo, porque a gente... Jogou contra o Tátira, o último jogo da fase de grupos da Libertadores, junto com a Arrascaeta. A informação que eu tenho é que os dois tinham que fazer algumas funções defensivas básicas para atacante. O Pedro acabou não fazendo, e o recado veio no jogo seguinte, contra o Fortaleza, quando o Pedro sai do time. Hoje, eu acho que a questão da intensidade fez muita diferença, e eu gostaria muito de saber do Felipe, mas o Bruno Henrique está falando agora, vamos ouvi-lo. Sem nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.